Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Neto, sou trabalhador da casa Atitude de Amor em Cotia e tive a honra de ser convidado para fazer esse evangelho aqui virtual para que chegue em sua casa, para que chegue em sua família, para que você assista, reflita, absorva as palavras que aqui serão lidas, tá? E hoje o tema que irei abordar é a fé. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado Coragem da Fé. Eu vou ler apenas um pequeno trecho, tá? Para a gente fazer uma explanação em cima dele, uma interpretação em cima dele, tá certo? Então ele pega assim: a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Ele chama de coragem da fé. Ele diz aqui no Evangelho que para ter fé é necessário ter coragem. Coragem de encarar os desafios do dia a dia, coragem para enfrentar as diferentes divergências que encontraremos no mundo lá fora, coragem principalmente para aplicar aquilo que a gente estuda, aquilo que está nas teorias da doutrina espírita, nas literaturas, porque uma coisa é você estudar a fé, uma coisa é você refletir sobre a fé, né? Ter o conhecimento da fé. Outra é você aplicar essa fé no seu dia a dia, aplicar essa fé dentro do seu lar, aplicar essa fé dentro do seu ambiente de trabalho e no mundo lá fora de maneira geral, né? Ele continua aqui no Evangelho fazendo o seguinte comentário: Jesus assinala essa covardia, olha só, essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Então, assim, o que ele quer dizer aqui? A fé ela não pode ser egoísta. Essa fé que a gente estuda, essa fé que a gente compreende hoje em dia, ela tem que ser levada para as pessoas que convivem com a gente, né? Porque muitos, às vezes, esperam os últimos recursos, né? Que esses recursos podem vir de nós, né? Esses recursos que eu quero dizer são os recursos que são estudados pela doutrina espírita. Então cabe a nós, espíritas, né, cristãos, que estamos aí inseridos neste movimento, proclamar essa fé lá fora, né? A nós cabe essa responsabilidade. E a fé no sentido de trabalho, no sentido de ir aos lugares necessitados, no sentido de ir ao encontro dos pobres, dos famintos, tanto de espírito quanto de matéria. Esse é o verdadeiro exercício da fé, é a verdadeira prática da fé. Porque quando você tem fé e tem a confiança naquilo que você está fazendo, não há nada que possa te desestimular, não há nada que possa te constranger, te abalar, te derrubar. Porque você tem esse escudo que é fundamental para qualquer tipo de trabalho,
para qualquer tipo de atividade. Mas tem um porém, né? Muitos se enganam aqui, acham que assim, ter fé é sinônimo de imunidade. Não é verdade, né? A fé não te dá imunidade. A fé não te dá garantias de não adoecer, não te dá garantias de não perder um ente querido, não te dá garantias de não ter sofrimento na vida, não te dá privilégios. A fé não dá privilégios para ninguém. Ah, eu tenho fé. Eu sigo a fé raciocinada. Eu sigo uma fé genuína, trazida pela doutrina espírita, de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Ah, eu tenho uma fé diferenciada e por este motivo me tornarei imune a qualquer outro tipo de problema. Não. É um grave engano esse, né? Porque nós sabemos que com fé, mesmo com essa fé, mesmo com esse ensinamento, mesmo com esse aprendizado, isso não nos torna imunes. Isso não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades, não enfrentaremos as adversidades na vida. Passaremos por tudo que os outros também estão passando. Enfrentaremos os problemas que os outros também enfrentam e sentiremos as dores que os outros também sentem, né? Qual que é então a diferença? Qual que é então a diferença entre ter essa fé, essa ferramenta, né, e não ter essa fé? A diferença está na maneira em que você vai encarar o problema, na maneira em que você vai encarar os desafios da vida, né? Então assim, o problema surge em sua frente, a crise vem, bate em sua porta. Aí você vai olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver de que maneira que eu vou encarar essa situação. Porque tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei tem que ser colocado em prática agora. Porque quando tudo está fácil na vida, tudo fica fácil de resolver. Agora, quando a situação aperta, quando o problema realmente passa a ser um incômodo, um empecilho, é aí o momento certo de você exercer a prática da fé, de ter coragem de aplicar a fé. Coragem, que ele diz aqui no Evangelho. Então, assim, essa maneira de olhar o problema, essa maneira de encarar o desafio, ela é primordial. Não que isso seja de imediato. É muito difícil, né? O problema acaba de chegar, a situação acaba de bater em sua porta, e você fala, de imediato você olha e fala, ah, não, isso tá tranquilo. Né? Vou usar minha fé aqui, vou interpretar esse problema da seguinte maneira e passarei por ele ileso. Não, não é bem assim. Nós sabemos que diante de uma situação, o nosso emocional vai falar mais alto, né? Os nossos sentimentos humanos vão ser mais gritantes do que o raciocínio lógico daquela situação, diante daquela situação, né? O nosso lado humano, né, vai enxergar primeiro aquele problema e encará-lo de uma maneira diferente, com sentimentos, com emoções, com frustrações, né? Nós iremos nos frustrar, nós iremos chorar, nós iremos sentir tristeza porque nós somos humanos. Isso não significa que eu tenho fé, eu não vou sentir esses problemas, eu tenho fé, eu não vou... Não, pelo contrário. Sentirá sim, chorará sim, ficará triste sim, com certeza. Isso não é motivo para se abalar. Isso não é motivo para se desesperar, né? Por quê? Porque nós somos humanos. Nós temos que lembrar dessa condição de humanos que somos ainda. Aliás, que estamos aprendendo a ser ainda, né? Às vezes são necessárias crises, às vezes são necessárias situações iguais às que estão acontecendo hoje no mundo para que nós possamos refletir neste lado humano que temos. Né? Humano, nós estamos nos humanizando primeiramente, né? Que é você olhar para o outro com igualdade, você olhar e estender a mão para aqueles que estão passando por situações mais difíceis que você. Isso é se tornar humano, né? O segundo passo é se espiritualizar. A gente está aprendendo a ser humano ainda, né? E nesse campo de humanidade, a gente tem que exercer a nossa fé, mas isso não significa que será de primeiro momento, igual eu disse. Né? Muitas vezes a gente vai ter que olhar o problema, vai ter que sentir essa dor, vai chorar por essa dor. Só que onde entra a ferramenta fé nisso tudo?
É no momento em que você vai buscar a reflexão daquela situação que você está enfrentando. Pode ser um problema de saúde mental, né? Saúde corpórea, algum problema familiar, perda de emprego, enfim. Problema com o relacionamento conjugal, com os filhos, não importa o problema, né? Primeiramente, você sentirá, você sofrerá, você vai chorar, vai se entristecer, isso vai ser normal, tá certo? O que não pode é alimentar isso de uma maneira constante, né? O que você não pode é alimentar uma tristeza. Ficar triste é normal, condição de humano. O errado é a gente alimentar durante os dias essa tristeza, porque isso pode se tornar um problema grave de saúde mental depois. Né? Não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas nós sabemos que o alimento constante de um sentimento que não é positivo, né? Por mais que seja um sentimento humano, mas que ele somatizado com frustrações e esse pensamento negativo, nós sabemos que isso pode se tornar um problema grave, né, para o espírito e, consequentemente, para o corpo. Então, assim, o sentimento ele vai ser natural. O sentimento ele vai ser espontâneo, ele vai surgir diante de um desafio. Acontece que nós temos que trazer a fé, porque a fé vai ser um instrumento de equilíbrio daquela situação. Veja só, a fé é o equilíbrio. É quando você está sentindo aquela tristeza profunda, aquela amargura, aquela dor, né? Você sente, você chora, você sofre, mas de repentemente você lembra, poxa, deixa eu fazer uma prece, deixa eu pedir para Deus, deixa eu pedir para os meus mentores me dar uma sustentação. E nesse momento que você abre esse canal com a espiritualidade, você vai receber o consolo juntamente com a instrução e o direcionamento de onde e como agir. É nesse momento que você vai lembrar de que a fé é um instrumento necessário e primordial. Porque você vai estar sentindo essas situações todas, você vai estar indo para lá, vai começar a descer. Quando você reativa a sua fé, essa chama, quando você acende essa chama, ela te traz para cá de novo e você entra em equilíbrio. Não que os dias seguintes você não sentirá, não que nos dias seguintes você também não chorará. Pode até ser que chore, mas com o tempo isso vai reduzindo. Porque você vai lembrar que passamos por aquilo que nós mesmos escolhemos. Todas as dores, todos os sofrimentos, todas as perdas, todas as derrotas são colheitas. São colheitas desta ou de outras encarnações. É nesse momento que nós temos que ter coragem de aplicar a fé em nós mesmos. A coragem da fé trazida aqui no Evangelho, ele fala aqui de levar e explanar aos outros. Sim, mas o mais difícil de tudo é você ter coragem de aplicar essa fé dentro de você. É o momento de você usar a sua fé para você mesmo. Como que você vai usar uma ferramenta para outras pessoas se você mesmo não tem fé? Se você mesmo não acredita e não confia que aquilo é uma necessidade momentânea? Nenhum sofrimento é eterno. Nenhuma dor será eterna, nenhuma lágrima vai escorrer para sempre. Serão enxutas. Dores serão amenizadas de acordo com o seu exercício, de acordo com sua prática, de acordo com a sua coragem de usar esse instrumento regenerador que é a fé. Né, meus amigos? Então é importante a gente fazer essa reflexão. É importante a gente ter esse entendimento de que nós não porque nós somos espíritas, cristãos, que nós somos imunes ou melhores que alguém. Pelo contrário, sentiremos, repito, né? Sentiremos as mesmas dores, passaremos pelas mesmas tribulações, pelos mesmos conflitos, porém, a maneira que a gente vai encarar aquele desafio será diferente. Deve ser diferente. Não no primeiro momento, como eu disse, porque somos humanos e o nosso sentimento humano, ele vai ser de primeiro momento ele vai agir, né? Mas no segundo momento é importante a gente recuar
e fazer essa reflexão. Para terminar aqui, nós vamos falar então desse momento atual que nós estamos vivendo, dessa pandemia instalada no mundo, né? Choramos, nos sentimos às vezes fracos, frágeis, porque sabemos que nós não controlamos tudo. Nós controlamos parte de nossa vida, a outra parte a gente não controla. Está nos poderes de outras esferas, de outras potências espirituais que nós não temos controle, né? Então nós vamos chorar, nós vamos sentir, nós vamos nos abalar, nós vamos nos frustrar, vamos sim, porque nós somos humanos, mas nós temos que exercer a fé, nós temos que exercer essa conscientização de que, opa, deixa eu parar um pouquinho aqui, deixa eu analisar esse momento num outro âmbito, num outro olhar. Deixa eu ter um outro olhar sobre isso. Porque se eu ficar muito apegado ali no noticiário, se eu ficar muito apegado ali nas informações que eu vejo na internet, nas redes sociais, eu vou ficar meio bitolado. Eu vou ficar descrente, eu vou ficar incrédulo, eu não vou acreditar. Né? Então agora se eu vejo, né? Eu sinto, eu sofro, eu choro um pouco ali, me emociono, mas espera lá, deixa eu dar uma recuada agora e deixa eu tentar enxergar com outro horizonte, de uma outra forma isso que está acontecendo. Aí a gente vai começar a tirar, eu gosto sempre de falar isso, tirar o positivo do negativo, né? E nós já estamos tirando aprendizado disso tudo. Alguns aprendizados disso tudo que está acontecendo hoje no mundo com a pandemia já está evidente. Muitos outros ainda não estão evidentes, mas se tornarão quando isso passar. E vai passar. E vai acabar uma hora. Mas vai acabar para sempre? Também não. Virão outras por aí. Mas tudo é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Vejamos o seguinte, né? Lembramos agora de Chico Xavier. Quando nós falamos de sentimento, de ser humano, Chico Xavier naquele episódio do avião em que ele ficou com medo de morrer. Gente, se Chico Xavier ficou com medo de morrer, quem somos nós? Né? Então ter medo de pegar o vírus é normal. Ter medo de acontecer algum problema com você é normal ter este medo, porque nós somos humanos. Agora o que a gente não pode deixar acontecer é fazer com que esse medo se torne uma fonte, se torne um precipício, porque aí tudo será em vão. Os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você aprendeu será em vão. Não pode ser em vão. É o momento de pegar o Evangelho, é o momento de assistir palestras no YouTube, é o momento de ouvir outras explanações para que a gente consiga equilibrar isso tudo. Né? Para que a gente consiga equilibrar, não que a gente esteja proibido de acompanhar os noticiários, proibido de... Não, nós temos que nos manter informados sim, só que informação é uma coisa, interpretação dos fatos é outra. Nós temos o dever de interpretar todos os fatos com um olhar espiritual. Então, meus amigos, para finalizar nesse último minuto que nós temos aqui, temos que ter coragem. O medo é natural e importante, porque sem medo a gente acha que não vai dar em nada, que eu posso sair para a rua, fazer o que eu quiser, porque eu... Não. Temos que ter este medo, sim, mas não o desespero. O desespero é um rival. O medo, ele se torna um aliado neste momento. Então que tenhamos coragem de passar por todos esses desafios, utilizando o nosso instrumento, utilizando essa ferramenta sensacional que é a fé. Lembremos de Cristo, que passou por todos os problemas da humanidade, que enfrentou todos os tipos de violência social, que enfrentou e viu tudo de ruim acontecer em sua vida enquanto esteve aqui na Terra. Sua mãe o viu sendo assassinado. Ele passou por todos os problemas dos homens. Todos os desafios que nós enfrentamos hoje, Cristo também passou. Para quê? Para nos ensinar de que é possível sim, quando nós temos a fé do tamanho de uma semente de mostarda. Né? Então é isso. Coragem para seguir os dias adiante. Vamos ter essa fé.
Vamos fechar os nossos olhos agora, agradecer a Deus por este momento que nós estamos passando, porque dele tiraremos bênçãos, porque dele tiraremos ensinamentos diferentes. Que nós possamos agradecer aos espíritos que nos rodeiam e que também estão aqui ao nosso lado, permitindo para que nós passemos por este momento. Nós somos privilegiados por estarmos passando por este momento. Temos que acreditar que deste momento tiraremos frutos, lições primordiais para usarmos durante toda a nossa vida, durante todas as encarnações que ainda iremos ter. Que então, meus irmãos e minhas irmãs, que neste momento possamos olhar de uma maneira diferente e encarar esse desafio de uma maneira mais suave, sem desespero, mas com calma, confiança e fé.